Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com enorme prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial. Esse é o número do nosso programa de número 95 e a gente busca aqui como tema a responsabilidade criminal decorrente da contaminação do concreto, em especial as relativas ao consumidor e ao meio ambiente. Infelizmente, a doutora Érica, que é uma das nossas convidadas, teve um problema pessoal, não está podendo participar, e o doutor Wander está com alguns problemas técnicos, tentando entrar aqui para a gente poder ouvi-lo sobre todas essas questões, uma vez que ele é, no meu entender, o melhor advogado na área criminal, que assessora os condomínios, principalmente em São Paulo e todo o país. Eu vou fazer uma explanação rápida aqui para a gente ganhar um tempo para que ele possa entrar e explicar para vocês basicamente aquilo que já está bem detalhado no vídeo que eu encaminhei, né? Todos vocês que recebem semanalmente o nosso link do programa receberam hoje cedo também um vídeo onde eu demonstro e explico claramente o que é a contaminação do concreto, quais as consequências, quais as causas, consequências e as possíveis soluções. Em função disso, a gente tem uma demanda enorme em centenas de unidades, estruturas de concreto armado, onde a gente ainda não conseguiu identificar, né? Aquelas que já estão identificadas, a gente está buscando soluções, está buscando correções, medidas judiciais na área civil já foram tomadas, mas entendemos a necessidade também de tomar algumas medidas na área criminal. Essas medidas é o que a gente estaria tratando e vai estar tratando, né? Espero que ainda consiga, o doutor Wander consiga entrar e poder detalhar isso para a gente. Bom, então, da questão da contaminação, o vídeo explica muito detalhadamente tudo que é relativo, tudo como ocorreu e tudo aquilo que é importante que todos saibam. Ainda assim, se houver qualquer dúvida com relação àquilo que foi explicado lá, nós estamos à disposição. Tanto aqui, vocês podem fazer perguntas, como também no nosso Instagram, YouTube, e outras mais, estamos à disposição para os esclarecimentos. Tá? Eu vou explicar basicamente aqui aquilo que eu entendo necessário que se busque avaliar mais a fundo, né? Na questão, especificamente na questão criminal, né? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: nessa história toda, por incrível que pareça, todos os envolvidos são réus confessos, né? A siderúrgica que forneceu o pó de FGD, ela não só detalha de onde vem esse produto, como ele foi, como ele vinha sendo comercializado. Na realidade, não é comercializado. Esse produto vinha sendo retirado de dentro da siderúrgica e levado para uma destinação ecológica, dado uma solução fim para ele, uma vez que era um subproduto que não tinha nenhuma função lá. Um risco de contaminação. Por isso, ela pagava uma empresa para retirar esse produto de dentro da siderúrgica. Na sequência, em 2011, houve alguém com uma brilhante ideia de fornecer isso para as concreteiras, né? Tomou-se uma primeira concreteira como experiência, fizeram algumas poucas análises desse produto na UFES, mas não verificaram o mais importante, né? Na sua composição química, a contaminação por íons de cloreto que estava lá presente, isso não foi verificado. Na sequência, as concreteiras começaram a adicionar o concreto e esse material começou a ser
entregue, adicionado ao concreto, fornecido para diversos empreendimentos, né? E isso é o que hoje a gente busca levantar. Quais são efetivamente esses empreendimentos? Então, só voltando aqui e ressaltando, todas, tanto a siderúrgica, quanto as concreteiras, quanto as construtoras, né, pelo menos aquelas que a gente trata no dia a dia, elas confessam claramente, inclusive há processos, pena que a doutora Érica não está aqui para detalhar melhor, né, processos que ela está à frente dele, onde está claramente declarado que a contaminação existiu. Ninguém nega, todo mundo confessa. A dificuldade que a gente tem é buscar saber quais são os empreendimentos que estão efetivamente contaminados, né? Nós temos uma média aí de uns 20, pelo menos, que estão claros, que estão determinados, fazem parte das ações que estão em curso, mas os demais, né? Uma vez que a gente tem comprovado 34 mil toneladas de pó de FGD vendidas, né, entre aspas, doadas pela siderúrgica às concreteiras entre o período de 2012 a 2019, esse produto foi adicionado ao concreto. E é muito material, portanto, sem dúvida, a contaminação ela é bastante importante e em centenas de edificações. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, se elas são confessas, né, estão contaminados, a pergunta que fica por que não se informa aos consumidores aqueles empreendimentos que estão contaminados, né? Nós expliquei lá no vídeo, vou ressaltar aqui, nós conseguimos já que o Ministério Público, nessa ação que eu protocolei lá, né? Na verdade, no Ministério Público, isso não é ação, é um procedimento. Esse procedimento já está claro lá dentro desse procedimento, todas as concreteiras que adquiriram produtos, a quantidade fornecida no período de 2012 a 2019, mês a mês, isso está lá bem declarado, né? Quando a gente partiu para exigir das concreteiras que informem quais são os empreendimentos, a coisa deu uma travada lá, mas recentemente, por decisão e voto do Corregedor-Geral do Ministério Público e do Procurador-Geral do Ministério Público, nós esperamos que essa resposta chegue para nós, né? Na verdade, chegue para, efetivamente, os síndicos, os responsáveis por esses empreendimentos. Portanto, a dúvida que fica e aí onde a gente precisa ter um advogado competente como o Dr. Wander para nos posicionar, né? A norma brasileira, a NBR 12655, ela determina claramente que todo concreto entregue em obra, né? Toda a empresa que está adquirindo o concreto, o engenheiro responsável técnico pela obra, tem a obrigação de analisar esse concreto que está sendo recebido, portanto, ele precisa fazer não só aqueles testes convencionais de resistência, slump test, que são feitos no dia a dia, mas também a obrigação de verificar a qualidade, quer dizer, o que está inserido, quais os elementos químicos inseridos ali, especialmente no que tange aí a esse assunto, a questão do cloreto, né? Também é importante ressaltar que o cloreto, a norma já prevê uma quantidade mínima possível de cloreto, uma vez que a areia que a gente usa é uma areia marinha, ela já tem alguma coisa de cloreto em sua composição. A água de subsolo, né, que na maioria das vezes é utilizada para a produção do concreto, também em sua composição tem alguma coisa de cloreto, por isso a norma limita a quantidade máxima de cloreto que é possível estar presente no concreto, né? E na hora que você pega um outro produto e vem com ele totalmente contaminado de cloreto, por óbvio, essa quantidade de cloreto ela extrapola em muito. Nós temos casos
já comprovados de 5, 6, 10 vezes a quantidade de cloreto acima da norma. Por isso é que é importante ficar claro que o engenheiro responsável técnico pela construtor, pela empresa incorporadora, né, aquele que está executando, ele tinha a obrigação de ter feito essas análises e não o fez, né? É claro para a gente que isso não foi feito. Da mesma forma, também é o meu entendimento de que o engenheiro responsável técnico pelas concreteiras, ele também, ao produzir esse material, ele também tinha a obrigação de analisar e verificar essa quantidade de cloreto, que também não foi feito. Por consequência, a siderúrgica, ao vender esse produto, também tinha a obrigação, no meu entender, de buscar a responsabilidade, avaliar a quantidade de cloreto. Só que isso efetivamente também não aconteceu. Então, é uma sucessão de erros, né, que vem causando hoje esse tremendo e esse problemaço que nós temos em mãos aí. Eu já comentei aqui por vezes, e hoje reitero, né, o meu entendimento de que construção civil, os acidentes da construção civil ocorrem tal qual ocorrem na aviação civil, né? É uma sucessão de erros que acaba causando esses danos irreversíveis. E é basicamente em cima disso, hoje, que a gente insiste na necessidade dessa avaliação, dessa análise e identificação daqueles que tiveram a responsabilidade por isso, né? Então, repetindo, NBR 12655 é a norma de concreto, né, que trata da qualidade do concreto. Eu tenho aqui até a norma para vocês enxergarem, né, efetivamente o que ela existe, e essa norma obriga, sim, que todo esse material, ao ser aplicado na obra, ele precisa ser efetivamente analisado e verificado as suas composições químicas. Então, isso não acontecendo, acabou gerando todo essa contaminação que hoje nós temos aí presentes, né? Por outro lado, também ressaltado, né, no voto do eminente Corregedor-Geral de Justiça, a Lei 8.078/90, ela determina que todos os produtos e serviços colocados no mercado não poderão acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, né? Então, mais uma vez, o fato ocorrido da contaminação transgredindo uma legislação que, no meu entender, geram reflexos criminais e que precisam ser apurados de todos esses irresponsáveis que causaram esse dano, né? Além do mais, o que está ocorrendo hoje é que, com a negativa, né, com a tentativa de não atender às responsabilidades, o que a gente tem claro é que estão sendo expostos a risco, né, todos esses adquirentes e usuários, né? Além do mais, como se busca essas correções, né, ali, ainda de forma muito incipiente e totalmente sem ainda uma técnica claramente definida, os danos ambientais e os danos de insalubridade para quem está vivendo nesses imóveis também é muito grande e precisa ser avaliado de uma forma bastante criteriosa. Há de se considerar também que em todos esses empreendimentos onde a contaminação já foi devidamente esclarecida, apontada, e todos eles estão sendo discutidos em juízo, né? Em todos esses já apontados, existe um prejuízo, não só moral, quanto prejuízo de desvalorização desses empreendimentos, né? Cujo consumidor aí está sendo lesado de forma extremamente abusiva,
E, por outro lado, também existe a necessidade de uma manutenção de alto custo, que, nesse primeiro momento, ainda está sendo arcado, em alguns casos, pela incorporadora, mas que, na sequência, a gente não vê outra condição, né? Elas vão efetivamente parar de dar essa manutenção, e aí toda essa despesa vai ficar realmente por conta da responsabilidade do condomínio, né? Isto é, dos seus condôminos. Por fim, um outro detalhe que a gente vem discutindo e conversando já há algum tempo com o Dr. Wander Andrade é a questão do dano ambiental, né? O quanto de contaminação está inserido nessas edificações e as consequências dessa contaminação, desse dano ambiental, que também criminalmente precisam ser avaliados. Então, basicamente todas essas informações e todos esses esclarecimentos que a gente está tratando com o Dr. Wander no sentido de vir buscar aqui, dar um suporte ao próprio Ministério Público, né, a quem cabe efetivamente essas providências, né? E aí, graças a Deus, e também graças ao corregedor, doutor Gustavo, e ao procurador-geral, o doutor Francisco, também isso já está devidamente apontado nos seus votos. E a gente espera efetivamente que, dentro em breve, o próprio Ministério Público busque tomar as providências que são cabíveis e necessárias. Correto? Bom, só uma leitura rápida aqui de um item que foi apontado, né? Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem de forma solidária pelos danos causados ao consumidor. Então, essa é um dos tópicos onde o doutor Gustavo, em seu voto, enseja a necessidade dessa apuração e de se buscar efetivamente a responsabilidade de todos. Bom, efetivamente, o doutor Wander está com questões técnicas lá em São Paulo, ele não conseguiu acessar. A doutora Érica, a gente já não tinha mais a possibilidade, ela teve um problema familiar e acabou não podendo estar aqui nos auxiliando. Eu vou pedir desculpa a todos, que, infelizmente, a parte jurídica, a gente efetivamente tinha que contar com eles, né? Efetivamente, então, considerando essa dificuldade, a gente vai agendar uma nova data para trazê-los aqui para esclarecer a todos que estão nos assistindo e que constantemente nos dão um suporte técnico, né? Eu só gostaria de fazer referente ainda ao FGD, eu só gostaria de fazer aqui mais uma última consideração, que, efetivamente, conforme a gente pede lá no vídeo, na medida em que não houver uma mobilização da sociedade, nós não vamos conseguir avançar, né? Infelizmente, a imprensa tradicional, essa que vocês assistem aí na televisão, eles não dão enfoque a isso, em que pese existem risco enorme de vidas aí sendo comprometidas, danos enormes, como já relatei para vocês. Mas a única possibilidade que eu vejo, e insisto na necessidade, é que haja uma mobilização pública, a mobilização da sociedade, no sentido de buscar que as pessoas sejam responsabilizadas, né? Que quem causou essa contaminação seja efetivamente responsabilizada e busque proteger os consumidores, tá certo? Bom, no mais, agradecer e pedir mais uma vez desculpas a todos. Nós temos, ressaltando aqui, a próxima, como a gente fala sempre aqui, CONASE, os próximos CONASES, nós temos agendados o CONASE Vale do Paraíba, que será realizado em São José dos Campos, no dia 14 de junho,
onde nós estaremos lá fazendo uma palestra sobre inspeção, manutenção predial e também falando alguma coisa sobre os carregadores de veículos elétricos. No dia 28 de junho, estaremos em Porto Alegre, também objetivando levar aos síndicos lá do Rio Grande do Sul todas essas informações de extrema importância, né? Peço também, Cauã, que coloque aí, a pedido do Major Ronaldo, que é do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a pessoa que está responsável por toda a elaboração, análise de todas as patologias que possam vir a ser geradas a partir de incêndios em baterias de lítio, né? Vai ser realizado em São Paulo, no dia 6 de junho, um workshop internacional, onde vão estar presentes não só todos as pessoas dos corpos de bombeiros, né? A Fundabom, que vocês veem aí, é uma fundação que envolve todos os corpos de bombeiros do país, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, né? Então, esse workshop visa exatamente dar subsídios ao Corpo de Bombeiros de São Paulo na elaboração das normas que estão sendo elaboradas no sentido de se buscar as medidas mitigadoras necessárias para se instalar carregadores de veículos elétricos em edificações, né? Por isso, se trata de eletromobilidade e, em paralelo, a segurança nas edificações. Então, quem tiver disponibilidade, nós fomos convidados para estar presentes, mas, infelizmente, por um problema de agenda, eu também não vou poder estar presente, mas a gente vai buscar trazer para vocês aqui todas as informações necessárias, pertinentes, tá bom? E importantes. Por fim, mais uma vez, agradecer ao nosso CEO do TV Síndico Online, responsável pelo CONASE, né, presidente do CONASE, o Sérgio Craveiro, né, com quem estivemos semana passada em São Paulo, fazendo uma palestra também com esse mesmo objetivo, levar aos síndicos de São Paulo todo esse material que é de extrema importância, e agradecer a ele a disponibilidade da gente estar podendo estar levando esse material para todo o país através do nosso programa Engenharia Predial, toda quarta-feira. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Peço desculpas pelos problemas técnicos que nós tivemos aí, mas a gente vai fazer uma nova agenda e, sem dúvida, nós vamos continuar insistindo nas informações que são de extrema importância. Muito obrigado a todos e uma boa noite.